O céu de chumbo sobre o coração do cerrado brasileiro não prometia ele sentenciada. A chuva torrencial caía sem trégua, transformando a terra vermelha da reserva ecológica do Cerrado Dourado em um lamaçal espesso e frio. No centro de um cercado de segurança, sob a luz fraca de lanternas que mal cortavam a penumbra da tempestade, uma equipe veterinária se movia com a urgência silenciosa de quem já aceitou a derrota. No chão, majestosa e terrivelmente imóvel, jazia Zola. Uma leoa de beleza rara, cuja juba parecia um halo escurecido pela lama e pela morte. O parto, que deveria ser o clímax de anos de esperança e trabalho, havia se tornado uma tragédia. Complicações raras, fatais e cruéis haviam roubado a vida da matriarca da reserva. O ar era pesado, uma mistura sufocante de terra molhada, ozônio e a dor palpável da perda. Ajoelhado ao lado dela, indiferente à chuva que encharcava suas roupas e escorria por seu rosto, estava Marcos, o biólogo-chefe da reserva. Para ele, aquilo não era apenas a perda de um animal. Era uma falha pessoal, uma promessa quebrada. Há quase uma década, ele havia resgatado Zola de um circo decadente, um lugar de miséria e crueldade. Ele a viu, não como uma fera, mas como uma prisioneira, e jurou dar a ela uma vida de dignidade, um santuário. Agora, essa promessa se afogava na lama junto com a vida dela. Um a um, os membros da equipe começaram a se afastar. Gestos lentos, cabeças baixas. O óbito foi declarado. Os esforços encerrados. Não havia mais nada a ser feito. Mas Marcos não se moveu. Seus olhos turvos de uma tristeza que parecia antiga estavam fixos no ventre da leoa. Ele, que conhecia cada músculo, cada cicatriz daquele corpo, percebeu algo que não deveria estar ali. Um espasmo. Um movimento sutil, quase uma ondulação sob o pelo encharcado. Tão rápido que poderia ter sido uma ilusão. Um truque da mente exausta pela dor. Um dos veterinários, ao ver o olhar de Marcos, balançou a cabeça com compaixão. É apenas um reflexo póstumo, Marcos. Acontece. Mas Marcos não ouviu. A lógica havia abandonado aquele cercado. Ele se aproximou mais, ignorando os protocolos, e pousou a mão trêmula sobre a barriga de Zola. A pele estava fria, sem vida. Ele esperou, o coração martelando contra as costelas, uma prece silenciosa se formando em seus lábios. E então, ele sentiu de novo. Desta vez, inconfundível. Um tremor de vida, teimoso, insistente, vindo de dentro do silêncio da morte. Não era um reflexo. Era uma luta. Uma pequena e impossível luta. A equipe parou, observando-o com uma mistura de pena e incredulidade. A voz de Marcos saiu rouca, quebrada, quase um sussurro contra o barulho da tempestade. Tem alguma coisa viva aqui dentro. Uma pergunta absurda ecoou na noite chuvosa, uma pergunta que desafiava a biologia, a razão e a própria morte. O que ainda luta para viver quando tudo, absolutamente tudo, já parece perdido? No ventre de uma leoa morta, um milagre se recusava a desistir. E para Marcos, o homem que acreditava ter perdido tudo, aquela pequena vibração era mais do que esperança. Era uma ordem. Para entender a força daquela ordem, era preciso voltar no tempo. Era preciso compreender que Zola não era apenas uma leoa. Ela era um testamento. Nascida em cativeiro, sua vida começou não com o sol da savana, mas com as luzes artificiais e a música estridente de um circo itinerante que percorria os rincões esquecidos do Brasil. Sua jaula era apertada, sua comida escassa. O cheiro de ferrugem e serragem suja era o único ar que seus pulmões conheciam. Em vez de caçar, ela era forçada a saltar por arcos em chamas, um espetáculo de humilhação para aplausos vazios. Suas garras, o símbolo de seu poder, haviam sido brutalmente arrancadas para torná-la segura para os treinadores. Seu espírito, que deveria ser a chama indomável de uma rainha, havia sido reduzido a uma brasa quase extinta. Foi nesse inferno sobre rodas que Marcos a encontrou. Durante uma operação policial para desmantelar o circo por maus tratos, ele foi chamado como biólogo especialista. Enquanto outros viam uma fera perigosa e imprevisível, um problema a ser contido,
Marcos viu algo diferente no fundo daqueles olhos âmbar. Ele viu uma prisioneira de guerra. Ele não viu apenas um animal ferido. Ele enxergou a alma resiliente que se recusava a apagar completamente. Naquele dia, ele não fez um resgate. Ele fez uma promessa silenciosa àquela criatura magnífica e quebrada. A jornada para recuperar Zola foi uma lição de paciência e fé. Na reserva ecológica do Cerrado Dourado, ela era uma sombra. Desconfiada, agressiva, ela via cada mão estendida como uma nova ameaça. Passava os dias encolhida no canto mais distante de seu novo e espaçoso cercado, rosnando para qualquer um que se aproximasse. A equipe a temia, mantendo uma distância segura. Todos, exceto Marcos. Ele passava horas sentado do lado de fora da grade, falando com ela em voz baixa e calma. Ele não falava sobre comandos ou treinamento. Ele contava sobre seu dia, sobre as árvores, sobre a chuva que estava por vir. Ele estava, centímetro por centímetro, ganhando sua confiança não com comida, mas com presença. Meses se transformaram em anos. A agressividade de Zola deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Ela começou a se aproximar da grade quando ouvia a voz de Marcos. Um dia, um marco silencioso e monumental, ela se deitou perto da cerca e, pela primeira vez, não rosnou quando ele estendeu a mão. Lentamente, ele tocou seu pelo. Zola não recuou. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro profundo, um som que não era um rugido, mas uma rendição. Naquele instante, a promessa de Marcos foi selada. Ele havia devolvido a ela um pedaço do mundo que lhe fora roubado. A confiança. Zola floresceu. De uma sombra assustada, ela se transformou no coração pulsante da reserva. Sua história se tornou um símbolo de esperança, a prova viva de que a redenção era possível, de que as cicatrizes mais profundas podiam, sim, ser curadas. Quando Léo, outro leão resgatado de condições semelhantes, chegou à reserva, a conexão entre os dois foi imediata. Eles eram sobreviventes, falavam uma língua que só eles entendiam. E quando a gravidez de Zola foi confirmada, uma onda de celebração varreu a equipe. Seria a primeira geração nascida em liberdade na reserva, um legado de superação que se estenderia para o futuro. Para Marcos, no entanto, era algo muito mais profundo. Aquela gestação era a cura para suas próprias cicatrizes. Ao longo de sua carreira, ele carregava o peso dos animais que não conseguiu salvar, as memórias de olhos que se apagaram antes que ele pudesse ajudar. Os filhotes de Zola não eram apenas leões. Eram a validação de uma vida inteira de trabalho, a prova de que sua luta fazia sentido. Eram a promessa de que, desta vez, a vida venceria. Mas promessas feitas à natureza são frágeis, sussurradas ao vento e sujeitas às suas tempestades. À medida que a data do parto se aproximava, a atmosfera de celebração na reserva começou a ser corroída por uma ansiedade sutil, mas persistente. A saúde de Zola, um milagre de recuperação por si só, começou a mostrar as fissuras de seu passado traumático. Anos de desnutrição e estresse em um circo haviam deixado marcas invisíveis, uma fragilidade interna que a gestação agora expunha de forma implacável. Seu andar, antes imponente, agora trazia um cansaço visível. Sua respiração, por vezes, se tornava mais pesada do que o normal. Eram pequenos sinais, quase insignificantes, mas para a equipe veterinária, eram bandeiras vermelhas se erguendo no horizonte. A tensão cristalizou-se em uma sala de reuniões, dias antes da data prevista. De um lado, a equipe veterinária, pragmática e preocupada. Do outro, Marcos, o guardião da alma de Zola. O debate foi acalorado, nascido não da discórdia, mas do amor profundo que todos sentiam por ela. A proposta dos veterinários era clara e lógica, uma cesariana programada. Seria um procedimento arriscado, sem dúvida, mas controlado. Eles poderiam monitorar cada batimento cardíaco, cada gota de anestesia e garantir que os filhotes viessem ao mundo com a máxima segurança possível. Para eles era a única escolha responsável. Marcos, no entanto, ouvia as palavras procedimento, anestesia e controlado, e via apenas as grades da antiga jaula de Zola se fechando novamente ao redor dela.
Ele viu a imagem dela sedada, impotente, seu corpo sendo manipulado por mãos humanas mais uma vez. Para ele, a vida que ele prometeu a ela era sobre liberdade, sobre devolver-lhe a autonomia que lhe fora roubada. Submetê-la a uma cirurgia, por mais bem intencionada que fosse, parecia uma traição final a essa promessa. Ele defendeu sua posição com uma veemência que beirava o desespero. Ela precisa disso, ele argumentou, a voz embargada. Ela precisa sentir que pode fazer isso. É o direito dela. Depois de tudo que passaram, não podemos tirar isso dela também. Ele queria que Zola tivesse a experiência mais natural possível, uma última e definitiva dádiva de liberdade, o ato supremo de sua reabilitação. Sua paixão, sua história com Zola, convenceu a todos. A decisão foi tomada. Eles confiariam na natureza. Uma decisão nascida da mais pura compaixão, que logo se tornaria um fardo de culpa insuportável. O dia chegou não com o sol de um novo começo, mas com a fúria de uma tempestade que parecia ter sido convocada para a ocasião. O céu se fechou, e a chuva que desabou sobre o cerrado não era uma bênção, era um dilúvio. Pareceu um presságio, um aviso sombrio do que estava por vir. O trabalho de parto de Zola começou em meio ao caos da natureza. As horas se arrastavam, cada uma mais pesada que a anterior. O processo, que deveria ser instintivo e poderoso, tornou-se uma luta brutal e desgastante. Zola estava exausta. A força que a sustentou por anos de cativeiro e a ajudou a florescer na reserva, agora a abandonava. A equipe, liderada por Marcos, fazia o que podia, mas eles eram meros espectadores de uma batalha que a natureza parecia determinada a vencer da forma mais cruel. A luz da tarde se foi, dando lugar a uma noite escura e violenta, e com ela, a esperança também começou a se apagar. O sonho de um novo começo, dos primeiros filhotes nascidos em liberdade, estava se afogando na lama e na chuva. A morte de Zola não foi um evento súbito, foi um esvaecimento lento, uma rendição silenciosa de um corpo que simplesmente não aguentava mais lutar. O último suspiro dela foi quase inaudível em meio ao som da tempestade, mas para Marcos, que estava ao seu lado, ele ecoou como um trovão que partiu sua alma ao meio. O golpe foi devastador, quebrando não apenas seu coração, mas a moral de toda a reserva. Naquele momento, sob a chuva torrencial, a decisão que ele tomara dias antes, movido pelo amor, pesava sobre ele como uma sentença de morte. A vida desta vez não havia vencido. E a culpa era dele. É nesse abismo de desolação e culpa que a história retorna ao seu ponto de partida. Ajoelhado na lama, sob o castigo da chuva, Marcos não é mais apenas um biólogo de luto. Ele é um homem assombrado por uma decisão, um juiz que se condenou. Cada gota de chuva que escorre por seu rosto parece uma lágrima de Zola. Cada trovão, uma acusação. A equipe, respeitando sua dor, começa a preparar os procedimentos para remover o corpo da leoa. É um trabalho sombrio, mecânico, uma tentativa de impor ordem ao caos da morte. Mas Marcos permanece imóvel, a mão ainda pousada sobre o ventre frio de Zola. E é então que a fagulha de vida, aquele tremor teimoso, pulsa novamente. Desta vez não há dúvida. Não é um reflexo. Não é um espasmo muscular. É uma mensagem vinda de um lugar onde a vida não deveria mais existir. Ele levanta a cabeça, os olhos arregalados, a incredulidade lutando contra a esperança. Ela está se mexendo, ele diz, a voz mal passando de um sussurro. O veterinário-chefe, um homem prático chamado Dr. Alves, se aproxima com um olhar cansado e compassivo. Marcos, nós já conversamos. Seu corpo está se assentando. É normal. Mas a insistência de Marcos se transforma em desespero. Ele agarra o braço do veterinário. Não, sinta. Por favor, sinta você mesmo. Dr. Alves hesita. Aquilo ia contra todo o protocolo, contra toda a lógica. Era cruel dar falsas esperanças a um homem que já estava quebrado. Mas havia algo no olhar de Marcos, uma certeza tão primal e absoluta que o obrigou a ceder. Ele se ajoelhou na lama ao lado de Marcos e pousou a mão experiente onde Marcos indicava.
O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria tempestade. Os segundos se arrastaram, e então as sobrancelhas do veterinário se arquearam. Seus olhos se arregalaram. Ele sentiu um leve, quase imperceptível, mas inegável pulso de vida. O que se seguiu foi uma explosão de caos organizado. A descrença da equipe se transformou em uma adrenalina febril. A ordem para remover o corpo foi cancelada, substituída por um grito de Marcos que cortou a noite. Um bisturi. Eu preciso de um bisturi agora. Realizar uma cesariana de emergência ali, no meio do cercado, sob uma chuva torrencial e com equipamentos improvisados, era uma loucura. Uma violação de todos os manuais de segurança e higiene. Mas naquele momento, os manuais não importavam. A única coisa que importava era aquela chance em 1 milhão. Impulsionado por uma última e desesperada fagulha de esperança, Marcos se recusava a esperar. Ele sabia que cada segundo era precioso. A equipe, contagiada por sua urgência, montou uma lona improvisada para proteger a área da chuva, enquanto lanternas eram apontadas para o ventre de Zola, criando um palco de luz e sombra naquela cirurgia impossível. As mãos do Dr. Alves, geralmente firmes e precisas, tremiam levemente ao fazer a primeira incisão. O ar ficou suspenso. Ninguém respirava. A culpa de Marcos, sua dor, a tragédia de Zola, tudo se concentrou na ponta daquela lâmina. E então, em meio ao silêncio da morte, eles encontraram o milagre. Não era um, eram dois. Duas pequenas criaturas minúsculas, retiradas do ventre que já não tinha calor. Dois filhotes de leão, frágeis e perigosamente prematuros. Eles estavam imóveis, gelados ao toque, o pelo ralo colado à pele fina. Por um instante, a euforia do resgate foi esmagada pela realidade. Eles não estavam respirando. O milagre parecia ter nascido morto. Mas Marcos não desistiu. Ele pegou o primeiro filhote, um macho minúsculo, e começou a massagear seu peito com os polegares, soprando ar em suas narinas minúsculas. A equipe fez o mesmo com a fêmea. 1 segundo, 2, 10, nada. A esperança que havia explodido tão intensamente começou a vacilar, prestes a se apagar para sempre. E então, o pequeno macho sob as mãos de Marcos deu um espasmo. Uma tosse fraca. Um ganido que foi o som mais poderoso que alguém ali já tinha ouvido. Segundos depois, sua irmã seguiu o exemplo. Eles estavam vivos. Vivos por um fio, mas vivos. A alegria que inundou o cercado foi imediata, mas durou pouco. Ela foi rapidamente substituída por um dilema esmagador, talvez ainda maior do que a morte de Zola. Sem a mãe para aquecê-los, para lamber e estimular sua respiração, para lhes dar o colostro vital das primeiras horas, suas chances de sobrevivência eram, na prática, 0. A lógica fria da biologia e o protocolo da reserva eram claros. A intervenção humana em casos tão extremos de prematuridade em grandes felinos era uma sentença de sofrimento prolongado, com um sucesso quase nulo. A diretoria da reserva, contatada por rádio, expressou sua preocupação. A sugestão, velada em palavras cuidadosas, era de que talvez fosse mais humano deixá-los partir em paz, para se juntarem à mãe. Mas, para Marcos, aquilo era impensável. Ele havia falhado com a mãe. Ele se recusava a falhar com os filhos. Olhando para aquelas duas vidas minúsculas e trêmulas em suas mãos, ele fez uma nova promessa, silenciosa e feroz. Ele não aceitaria o destino. Ele iniciaria uma batalha pessoal obsessiva e talvez sem esperança pela vida daqueles pequenos órfãos. A guerra pela vida de Zola estava perdida, mas a guerra por seu legado estava apenas começando. A guerra pelo legado de Zola começou não com um rugido, mas com um silêncio aterrorizante. O som da tempestade lá fora foi substituído pelo barulho quase imperceptível de duas respirações rasas e frágeis. Marcos envolveu os filhotes em toalhas secas, segurando-os contra o próprio peito, usando o calor do seu corpo como uma incubadora humana desesperada. Cada passo que dava, da lama do cercado até a pequena clínica da reserva, era um passo em território desconhecido. Ele não era mais um biólogo. Era o guardião de duas chamas
que ameaçavam se apagar a qualquer sopro de vento. Seu escritório, um lugar de livros, mapas e relatórios, foi transformado em um santuário e, ao mesmo tempo, em uma unidade de terapia intensiva. Uma caixa de transporte forrada com cobertores térmicos e bolsas de água quente tornou-se o berço. As prateleiras que antes guardavam amostras de solo agora sustentavam mamadeiras minúsculas, seringas e frascos de suplementos vitamínicos. O cheiro de café forte e de desinfetante tomou o lugar do aroma de papel antigo e terra. O mundo de Marcos encolheu para as dimensões daquela sala. O resto da reserva, com suas rotinas e seus outros animais, simplesmente deixou de existir para ele. A primeira noite foi um batismo de fogo. Os filhotes, ainda sem nome, eram pequenos demais para mamar em uma mamadeira convencional. A cada 2 horas, o alarme do relógio de Marcos soava, cortando o silêncio tenso. Ele os alimentava gota a gota, usando uma seringa sem agulha, uma fórmula especial que o Dr. Alves ajudou a preparar. Era um processo agonizante. Uma gota a mais poderia afogá-los. Uma a menos, e eles não teriam força para a próxima hora. Entre as mamadas, ele os mantinha aquecidos, muitas vezes tirando-os da caixa e colocando-os dentro de sua própria camisa, sentindo os pequenos corpos trêmulos contra sua pele. Ele mal dormia. Sentado em sua cadeira com os olhos ardendo de cansaço, ele os vigiava respirar, contando cada inspiração como uma pequena vitória contra a morte. Os dias se fundiram em uma névoa de exaustão e ansiedade. Marcos aprendeu a imitar os cuidados de uma mãe leoa. Com um algodão úmido e morno, ele massageava delicadamente suas barrigas para estimular a digestão e a evacuação, um trabalho que a língua áspera de Zola deveria estar fazendo. Ele sussurrava para eles, a mesma voz baixa e calma que usara por anos para acalmar a mãe. Ele não sabia se eles podiam ouvi-lo, mas sentia que precisava preencher o silêncio com a promessa de que não estavam sozinhos. Mas a natureza, que lhes deu uma chance milagrosa, parecia determinada a testar os limites dessa promessa. No 5º dia, a fêmea, a menor dos dois, parou de se alimentar. Ela recusou a seringa, o corpo minúsculo ficando flácido em suas mãos. Sua respiração, que já era superficial, tornou-se quase imperceptível. Uma infecção, provavelmente contraída no parto traumático, estava tomando conta de seu sistema frágil. O pânico gelado que Marcos sentiu foi pior do que o luto por Zola. A dor da perda era um fato consumado. A iminência de uma nova perda, uma que ele estava lutando tanto para evitar, era uma tortura. Dr. Alves foi claro, as chances eram mínimas. Administrar um antibiótico em um animal tão jovem e prematuro era como jogar uma roleta russa. A dose poderia curá-la ou poderia ser o golpe final. Para Marcos, não havia escolha. Ver o filhote definhar sem fazer nada era o mesmo que desistir, e ele havia jurado nunca mais fazer isso. Com as mãos trêmulas, ele administrou a primeira dose minúscula do medicamento. A noite que se seguiu foi a mais longa de sua vida. Ele não se sentou. Ele não piscou. Ficou de joelhos ao lado da caixa, a mão pairando sobre o pequeno corpo, sentindo o calor fraco que ainda emanava dele, rezando para todas as forças que ele conhecia e desconhecia. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol douraram o cerrado lá fora, o pequeno corpo se mexeu. Um tremor, seguido por um ganido fraco, um pedido de comida. Marcos sentiu as lágrimas que ele não chorou por Zola finalmente escorrerem por seu rosto. Ele preparou a seringa e, desta vez, ela aceitou. Gota a gota, a vida retornava. Naquele momento, olhando para os 2 seres que haviam viajado do limiar da morte e voltado, ele soube que não podia mais chamá-los de o macho e a fêmea. Eles haviam lutado. Eles haviam conquistado seus nomes. Ele olhou para o macho forte e resiliente e o chamou de Amani, uma palavra que significa paz, a paz que ele esperava um dia reencontrar. E então olhou para a pequena fêmea, a lutadora que enfrentou a escuridão e venceu, e a chamou de luz. A luz que havia se recusado a ser extinta no meio da tempestade. A batalha não estava vencida, mas uma guerra crucial havia sido ganha. Nos dias seguintes, um novo ritmo se estabeleceu.
Amani e Luz começaram a ganhar peso, grama por grama. Cada grama era celebrada como um marco histórico. A rotina de Marcos continuava implacável, mas agora havia menos desespero e mais esperança. O homem que se fechara para o luto, que se afogava em culpa, estava lentamente se reconectando com o mundo através daquele ato de paternidade interespécies. E então, em uma tarde tranquila, enquanto os limpava após uma mamada, algo aconteceu. Primeiro Amani, depois Luz, abriram os olhos pela primeira vez. 2 pares de olhos azuis acinzentados, ainda desfocados, encararam o rosto cansado de Marcos. Eles não viam um biólogo, um resgatador ou um homem quebrado. Eles viam seu mundo, viam seu protetor, viam sua mãe. E naquele olhar, Marcos encontrou não o perdão pelo que não pôde fazer por Zola, mas a redenção pelo que estava fazendo por eles. Essa redenção não era um evento único, um relâmpago de alívio. Era uma construção diária, tecida nos pequenos milagres que aconteciam dentro daquelas 4 paredes. As semanas se transformaram em meses, e o escritório de Marcos se tornou um universo próprio, com seu próprio fuso horário, suas próprias leis da física e, acima de tudo, seu próprio idioma. Ele aprendeu a linguagem deles antes mesmo que tivessem voz. O miado agudo que significava fome, o ronronar trêmulo que pedia calor, o jeito que se aninhavam em seu colo quando uma sombra assustadora passava pela janela. Amani e Luz começaram a desenvolver personalidades tão distintas quanto o sol e a lua. Amani, o macho, era a calma encarnada. Forte, observador, ele parecia carregar uma sabedoria antiga em seu olhar. Ele comia com método, dormia profundamente e observava Marcos com uma intensidade que parecia dizer: "Eu confio em você." Luz, por outro lado, era pura faísca. Ela era a primeira a acordar, a mais barulhenta na hora de mamar, a que sempre tentava escalar a perna da calça de Marcos. Ela era uma força da natureza em miniatura, uma sobrevivente que se recusava a esquecer a luta que a trouxe ao mundo. Nela, Marcos via a teimosia de Zola, a resiliência que a manteve viva no circo por tanto tempo. Em Amani, ele via a força tranquila que Zola desenvolveu na reserva, a majestade serena de quem finalmente encontrou a paz. O escritório, antes um lugar de silêncio e papelada, agora ecoava com os sons da vida nascente. O primeiro rosnado vacilante de Amani, um som rouco, um chiado patético que era, ao mesmo tempo, a coisa mais magnífica que Marcos já ouvira. A primeira vez que Luz conseguiu se erguer sobre as patas desajeitadas e dar 2 passos cambaleantes antes de desabar em um emaranhado de pelo. A primeira brincadeira, uma troca de patadas e mordidas sem força, que mostrou que o instinto de um predador pulsava naquelas veias frágeis. Marcos registrava tudo, não em relatórios oficiais, mas em sua memória e em seu coração. Ele se tornou o guardião de suas primeiras vezes. O primeiro banho de sol hesitante na porta do escritório, a primeira vez que provaram um minúsculo pedaço de carne, a primeira brincadeira que quase derrubou sua pilha de relatórios. Eram vitórias silenciosas, conquistas que ninguém mais no mundo poderia entender. A equipe da reserva observava de longe, com uma mistura de reverência e apreensão. Dr. Alves visitava o escritório regularmente, não mais como um veterinário cético, mas como uma testemunha de algo que desafiava a ciência. Ele balançava a cabeça, sorrindo, enquanto via Marcos no chão, permitindo que 2 filhotes de leão usassem seus braços como um playground. "Você sabe que isso não pode durar para sempre, não é, Marcos?" Ele dizia suavemente. E Marcos apenas assentia, adiando o inevitável. Mas o inevitável tem seu próprio calendário. Amani e Luz não eram mais criaturas frágeis que cabiam na palma da mão. O azul acinzentado de seus olhos deu lugar a um âmbar profundo e penetrante, a cor exata dos olhos de sua mãe. O pelo ralo e manchado foi substituído por uma pelagem densa e dourada, e seus corpos ganharam peso e músculo a uma velocidade espantosa. As mamadeiras foram trocadas por tigelas, e o leite por carne. Seus dentes de leite, antes inofensivos, agora eram pequenas agulhas afiadas que deixavam marcas em tudo que mordiam. O escritório, antes um santuário, estava se tornando uma gaiola.
A caixa de transporte que servia de berço agora era pequena demais. As brincadeiras, antes adoráveis, agora tinham o peso e a força de pequenos predadores praticando para a caça. Um dia, durante uma perseguição animada, Luz derrubou uma estante inteira, espalhando livros e anos de pesquisa pelo chão. Naquele momento, o som dos papéis caindo foi como um alarme. A realidade que Marcos havia mantido do lado de fora da porta finalmente arrombou a fechadura. Aqueles não eram seus filhos. Eram os filhos de Zola. Eram leões. E o maior ato de amor que ele poderia lhes dar não era mantê-los por perto, mas prepará-los para o mundo ao qual pertenciam. A promessa que ele fez a Zola não era apenas sobre sobrevivência, era sobre liberdade. E a parte mais difícil daquela promessa estava apenas começando. A transição foi a parte mais dolorosa da cura. Marcos sabia que cada passo que Amani e Luz davam em direção à sua verdadeira natureza era um passo para longe dele. O amor que o salvou agora precisava se transformar, se tornar mais duro, mais distante. A primeira conversa com o Dr. Alves sobre o futuro foi como um veredito. Eles traçaram um plano não em um relatório, mas em um guardanapo manchado de café, um mapa para a liberdade que passava por uma série de despedidas graduais. O primeiro passo foi tirá-los do escritório. Ao lado da clínica havia um pequeno cercado de aclimatação, um jardim de infância para animais em reabilitação, com grama, uma pequena árvore e, o mais importante, uma cerca. Por meses o mundo deles fora o cheiro de Marcos, o som de sua voz e o piso liso de seu escritório. A porta se abrindo para o mundo exterior foi um evento cataclísmico. Luz, sempre a mais ousada, foi a primeira a espiar, o nariz tremendo, tentando decifrar a avalanche de novos cheiros. Terra úmida, folhas em decomposição, o aroma distante de outros animais. Amani ficou para trás, os olhos fixos em Marcos, como se perguntasse se aquilo era seguro. Marcos se ajoelhou e os empurrou gentilmente para fora. Pela primeira vez, suas patas tocaram a terra. Eles recuaram, assustados com a textura estranha sob seus corpos. Foi preciso que Marcos saísse com eles, sentando-se na grama, para que entendessem que aquele novo lugar não era uma ameaça. Naquela primeira tarde, ele ainda era o centro do universo deles. Eles exploravam em pequenos círculos, sempre voltando para se esfregar em suas pernas, buscando a segurança familiar. Mas ao final do dia, quando os levou de volta para o escritório, ele sabia que aquela seria uma das últimas noites. Os dias seguintes foram uma rotina de desapego calculado. Marcos começou a passar menos tempo dentro do cercado com eles e mais tempo do lado de fora, observando. Ele mudou a forma de alimentá-los. Em vez de entregar a carne em uma tigela, ele a escondia sob folhas ou atrás de pequenas pedras, forçando-os a usar o faro, a procurar, a caçar. No início, eles ficavam confusos, olhando para ele como se tivessem sido traídos. Mas a fome é uma professora poderosa. E logo o instinto começou a falar mais alto que o hábito. Ele os ouvia rosnar um para o outro, disputando um pedaço de carne, e sentia uma mistura estranha de orgulho e tristeza. Aquele era o som de leões, não de animais de estimação. A parte mais difícil era à noite. Ele os instalou em um abrigo aquecido dentro do pequeno cercado, mas as primeiras noites foram de choro. Eram miados agudos e desolados que cortavam o silêncio da reserva e o coração de Marcos. Ele ficava acordado em seu escritório, a poucos metros de distância, lutando contra o impulso avassalador de correr até eles, de pegá-los no colo e dizer que tudo ficaria bem. Mas ele sabia que ficar bem, para eles, significava aprender a viver sem ele. Ele estava lhes dando um presente terrível e necessário, a solidão que precede a independência. Com o tempo, os choros noturnos cessaram. Amani e Luz descobriram um no outro o conforto que antes encontravam em Marcos. Eles se tornaram uma unidade, uma dupla inseparável. Suas brincadeiras se tornaram mais ferozes, verdadeiros treinos de combate. Seus corpos, antes frágeis, agora ondulavam com músculos jovens. Eles não precisavam mais dele para se aquecer ou para encontrar comida. Eles precisavam de espaço. O dia da mudança final chegou meses depois.
Era uma manhã clara e ensolarada, o oposto daquela noite de tempestade em que nasceram. O destino deles era o grande cercado principal, o mesmo onde Zola viveu e morreu. Era um vasto pedaço do cerrado, com árvores altas, rochas para escalar e espaço suficiente para correr até a exaustão. Era o mais próximo da liberdade que a reserva poderia oferecer. A equipe preparou a transferência com a precisão de uma operação militar. Marcos caminhou ao lado da caixa de transporte, falando com eles em voz baixa, a mesma voz que os acalmou nos primeiros dias de vida. Quando a porta da caixa se abriu para o novo lar, eles hesitaram. O espaço era imenso, quase assustador. Mas então, um cheiro familiar, um eco genético talvez, pareceu alcançá-los. Luz, mais uma vez, liderou o caminho. Ela deu um passo para fora, depois outro, e então começou a correr. Amani a seguiu, e pela primeira vez, Marcos os viu em sua plenitude. 2 jovens leões correndo livres pela terra, o pelo dourado brilhando sob o sol, não mais confinados a um escritório ou a um pequeno jardim. Eles corriam pelo lar de sua mãe, um lugar que nunca conheceram, mas ao qual pertenciam de alma e osso. Marcos ficou para trás, do lado de fora da cerca alta. Ele observou enquanto eles exploravam cada canto, rolavam na grama, perseguiam borboletas com uma alegria selvagem e pura. Eles não olharam para trás, não uma única vez. E naquele momento, a dor da separação foi finalmente superada pela serenidade da missão cumprida. Ele não os havia perdido. Ele os havia devolvido. A promessa que ele fez a Zola, sussurrada em meio à chuva e à morte, não era apenas sobre manter seus filhos vivos. Era sobre dar a eles a vida que ela própria só conheceu no final. E olhando para Amani e Luz, livres e magníficos, ele soube que a promessa estava finalmente paga. O epílogo desta história não é escrito com palavras em um relatório, mas com o movimento do vento na grama alta do cerrado. Meses depois, Marcos se tornou uma figura constante na borda do grande cercado. Ele não entrava mais. Não precisava. Seu papel de mãe havia terminado e agora ele assumia seu lugar de direito. O de guardião silencioso, uma testemunha do milagre que ele se recusou a deixar morrer. De longe, ele os observa. Amani e Luz não são mais filhotes frágeis. São 2 jovens leões em seu esplendor, suas jubas começando a despontar, seus corpos ágeis e poderosos. Eles correm pelo mesmo campo que um dia foi o lar de sua mãe. Brincam sob a mesma árvore onde Zola costumava descansar nas tardes quentes. Eles nunca a conheceram, mas seu legado corre em suas veias, em cada rugido que ecoa pelo vale, em cada olhar âmbar que reflete o sol do cerrado. Eles são a prova viva de que a vida dela não foi em vão. Para Marcos, o peso da culpa que quase o esmagou naquela noite de tempestade se transformou em uma serenidade profunda. Ele não olha mais para o cercado e vê o fantasma de sua falha. Ele vê a continuação de uma promessa. Ele vê a paz de Amani, deitado tranquilamente sobre uma rocha, e a faísca de Luz, sempre curiosa, sempre em movimento. Ele vê Zola nos 2. A história de Zola, a leoa que conheceu a crueldade e a redenção, não terminou em tragédia naquela noite chuvosa. A morte não foi o ponto final. Foi uma vírgula, uma pausa dramática antes que um novo capítulo, mais poderoso e inesperado, pudesse começar. Sua história se transformou, se multiplicou, provando que mesmo na mais profunda e absoluta escuridão, um único e teimoso tremor de vida tem o poder de reescrever o final da história. E talvez o maior milagre não tenha sido o que saiu do ventre daquela leoa, mas o que nasceu no coração de um homem. A recusa em desistir quando tudo estava perdido, a teimosia em acreditar na vida, mesmo diante da morte. O amor, em sua forma mais pura e sacrificial, que se recusa a aceitar um não como resposta. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro de você, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada. Esse número já diz que você esteve aqui e sentiu isso com a gente. E se você quiser caminhar conosco pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.